Bom dia, irmãos e irmãs na fé. Sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui na comunidade evangélica de Londrina. E nós estamos reunidos virtualmente em nome do nosso Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele abençoe o nosso encontro, que Ele fale também ao nosso coração neste dia. Gostaria de saudá-los com o salmo previsto para este domingo, que é o Salmo 67, onde nós lemos assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Diante desse Deus que é tão gracioso para conosco, que inclusive nos oferta o seu perdão em Jesus Cristo, nós queremos também confessar os nossos pecados e pedir que Deus abençoe também o momento da reflexão em torno da sua palavra. Temos um breve momento de oração. Querido e amado Deus, muito obrigado porque ouves nossos pedidos de oração quando clamamos de todo o coração. Perdoa-nos pelas vezes que fizemos pouco caso desse privilégio, esse privilégio que é orar, e pelas vezes que desistimos diante das dificuldades. Fica conosco, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados e que Tu faças de nós, Senhor, pessoas intercessoras, à semelhança do Teu Filho Jesus. Querido Deus, também quando refletimos sobre a Tua palavra, sobre o texto do Evangelho de hoje, que o Senhor derrame sobre nós do Teu Espírito e fale também ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. No Salmo capítulo 100, versículo 5, nós lemos: O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Este Deus que é bom, cuja misericórdia dura para sempre, é este Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Amém. O texto previsto para a reflexão neste dia, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 15, os versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Queridos irmãos, uma mulher estrangeira, uma mulher desprezada por ser mulher e por não ser do povo de Israel, nos traz um exemplo de fé maravilhoso nesta manhã. Quantas mulheres hoje tão pobres, tão humilhadas, tão fortes,
tão belas e tão cheias de fé, nos dão também belos exemplos de vida. Na história de hoje vemos essa pobre mulher que clama pela vida da sua filha e o faz com tanta intensidade que chega a incomodar os discípulos. E os discípulos pedem a Jesus para mandá-la embora. Vejam que interessante, não é o mestre que se incomoda, mas os seus discípulos. O que isso nos leva a pensar? Que Jesus não se incomoda com pedidos insistentes que brotam de um coração que enxerga nele a sua única esperança. Muito pelo contrário, pois quando nossa única esperança é Deus, aí é que ele se anima ainda mais, por assim dizer, para nos ajudar. Jesus apenas aparentemente estava ignorando aquela mulher. Eu creio que ele faz isso não porque não a amava, mas porque queria dar uma lição a todas e todos nós. Ele sabia que essa história ficaria gravada e seria contada às futuras gerações. E que lição bonita Cristo permite que nós tenhamos hoje. Esta mulher estrangeira nos ensina muito sobre oração e fé. Vejam, esta mulher não desistiu de clamar junto a Jesus, apesar do Senhor aparentemente não ouvir. Será que nós temos uma fé semelhante a esta? Quantas vezes você orou, mas parecia que Deus não ouvia? E o que você fez? Desistiu? Ora, quem desiste não recebe. Se a mulher tivesse desistido, se tivesse ido embora, não receberia de Deus o que Deus tinha para ela, ou seja, a cura da sua filha. Por isso vai a primeira lição: não desista de orar até que tenha a resposta de Deus. Nem sempre a resposta de Deus vai ser aquilo que nós queremos, mas muitas vezes sim. E mesmo quando não é o que nós queremos, sempre será o melhor. Eu gosto muito, já citei algumas vezes, o texto de Romanos 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Imagine se essa mulher tivesse pensado: Jesus não me ouve e os seus discípulos ainda querem me mandar embora. É melhor eu desistir. Que pena se isso tivesse acontecido. Eu repito, quem desiste de orar vai perder muitas bênçãos de Deus. Pode ser que, segundo a nossa percepção, Deus demore, mas na verdade sempre vem na hora certa. Eu enxergo no texto uma outra lição importante. Jesus nos ensina a persistência. O fato de Jesus não ter dado logo atenção à mulher nos traz um ensino bonito. Se persistirmos, alcançaremos. Persistência é algo que precisamos aprender nestes tempos, onde a gente quer tudo para ontem. Eu gosto da etimologia, da origem das palavras, e achei uma explicação muito bonita para definir o que é persistir. Persistir, diz a etimologia, é uma palavra composta por per, que significa totalidade, e sistire, que significa manter-se firme, de pé. Então, quem persiste entrega-se de corpo e alma inteiro à realização de uma tarefa, à concretização de um objetivo, mantendo-se firme, de pé, qual um velejador segurando o leme em plena tempestade. Então, a partir dessa definição etimológica da palavra persistência, a gente pode fazer uma conclusão óbvia. Orar com persistência é orar com corpo e alma. É orar com o coração totalmente voltado para Deus. É se manter firme nas suas orações, mesmo diante das tempestades. É se entregar totalmente àquele objetivo. Eu fiquei pensando em quantas vezes eu orei, mas o meu coração estava tão distante. Quantas vezes eu orei sem convicção.
do que realmente eu queria. Quantas vezes eu orei sem firmeza. Aí, diante de um simples ventio, nem digo de um vendaval, mas de um vento bem pequeno, as pernas tremeram. E quantas vezes, por não ser persistente, eu desisti dos meus pedidos. Mas Deus, sendo bom e generoso, Ele sempre me ajuda de novo. Ele firma meus pés no caminho da oração e faz de mim uma pessoa persistente, uma pessoa que não desiste, mas se mantém firme até conseguir uma resposta de Deus. O reformador Lutero dizia que uma oração, para ser uma boa oração, ela tem que ter o coração inteiramente voltado para ela. Quando nós orarmos a Deus, que nós voltemos todo o nosso coração à oração, Deus ouve. Nós somos agraciados. Aquela mulher da nossa história, aquela mulher cananeia, ela teve o coração inteiramente voltado para a sua petição junto ao Senhor Jesus e conseguiu aquilo que ela queria. Ela não tinha dúvidas. Ela não se deixou distrair e nem deixou se desanimar. Sejamos persistentes, tendo o coração inteiramente voltado para Deus, com foco naquilo que nós pedimos. Uma outra lição bem interessante é que a fé da mulher não é silenciada pelas atitudes dos discípulos de Jesus. Algumas vezes até pode ser que algum irmão ou irmã na fé nos desestimule, dizendo: você já orou bastante, não incomode a Deus com seus pedidos, para de orar sobre isso. Os discípulos disseram: mestre, manda essa mulher embora. Quantas vezes nós nos deixamos desanimar por causa de alguma atitude, de alguma palavra de um irmão, de uma irmã na fé? Ora, este comportamento não é o comportamento adequado. É fácil se deixar abalar, é fácil arranjar alguém para culpar. Mas caso a mulher tivesse pensado: estes discípulos aí me desanimam com suas palavras, é melhor eu voltar para casa e chorar as minhas pitangas. Ninguém me ama, ninguém me quer, pobre criatura que eu sou. O que teria acontecido? Sua filha não seria curada. Quantas pessoas hoje dizem: aquele irmão na fé, aquela irmã, aquele pastor, aquele padre, aquele missionário, nem me deu atenção. Eu falei com eles, mas é como se não tivesse falado com ninguém. Vou procurar ajuda em outro lugar. Essa gente não serve para mim. Ora, a tua ajuda e a minha ajuda não está em seres humanos, mas em Deus. Os seres humanos nos decepcionam. E se formos ficar correndo de um lado para o outro, nós nunca teremos paz. Sempre acharemos defeitos aqui e acolá. Nós não somos chamados a buscar junto às pessoas o que nos falta, mas junto a Deus. Se Deus quiser, Ele vai colocar pessoas que nos ajudam. Caso contrário, o assunto será resolvido diretamente por Ele, sem interferências nenhuma. Importante, irmãos, eu não quero dizer que a gente não possa pedir oração, pedir que intercedam por nós. Claro que não, devemos pedir. Precisamos de oração, precisamos de ajuda. Mas o mais importante é que voltemos totalmente o nosso coração para Deus, não nos distraiamos, não permitamos que as pessoas nos desviem do caminho da oração, pois se persistirmos, seremos agraciados. Aquela mulher da nossa história não se deixou calar e nem se influenciar pelos discípulos de Jesus, e nós devemos aprender com ela. A mulher insiste no seu pedido junto a Jesus. E o que o Senhor fala? O Senhor fala que não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E eu fiquei pensando: puxa, mas que frase dura que disse o nosso Senhor. E o que a gente faria? Será que a gente diria, como o cantor Valdir Soriano, há muitos anos atrás, quando cantou "Eu não sou cachorro, não"? Será que ficaria indignado? Sairia bufando, cuspindo marimbondos? E eu pergunto: iria resolver alguma coisa? A gente ficar brabo nunca resolveu nada.
e nem vai resolver. E o que faz essa mulher? Aí está uma lição preciosa. A mulher reconhece que não espera nada de Jesus por causa da dignidade dela, mas ela espera receber em virtude da compaixão de Deus. Que ensinamento nos dá essa mulher? Quantas pessoas poderiam pensar ao chegar diante de Jesus: Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu sou religioso, eu dou minhas ofertas, eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom cidadão, eu mereço alguma coisa. A mulher reconhece que nada merece. E quando a gente reconhece que nada merece, isso agrada profundamente a Deus. Isso é algo muito importante para Deus e para nós, para a nossa vida de fé. Nós não temos mérito algum e não podemos nos achegar diante de Deus pedindo alguma coisa, achando que vamos receber por causa da nossa religiosidade superior, das nossas boas ações, achando que merecemos alguma coisa. E como a nossa sociedade está baseada em meritocracia, até na morte é assim. Gente que diz: fulano morreu, mas deve ter um lugarzinho no céu, pois era muito bom. Era um bom chefe de família, era uma pessoa honesta, que pessoa boa. Quando a gente ouve isso, o que pensa? A gente pensa que salvação é por mérito. Só que a Bíblia diz que não é. Ora, a salvação não é por mérito, não se chega ao céu por fazer coisas boas, mas por crer em Jesus e andar no seu caminho. Se o céu fosse por mérito, nenhum de nós chegaria lá. E se fosse por mérito, Cristo teria morrido em vão. E se o céu não é por mérito, pode ter certeza que nada que vem do céu é por mérito também, porque tudo é presente de Deus. Tudo é uma dádiva imerecida. Então, quando você se sentir a pior de todas as pessoas, o lixo da sociedade, aí ore mais e mais, creia, e reconheça sua indignidade e clame, Deus vai ouvir. Ele ouve quem se humilha e reconhece que é pó. Uma frase de Lutero que me acompanha bastante, me chama muito a atenção, já falei ela algumas vezes nas minhas prédicas, quando Lutero diz: nós somos mendigos diante de Deus, e esta é a verdade. O que ele quer dizer? Estamos com as mãos estendidas e pedimos de Deus ajuda, mas é sem mérito nenhum da nossa parte. Contudo, você já deve ter visto algumas pessoas mendigarem, achando que merecem alguma coisa das pessoas que passam. E elas ficam bravas se não ganham alguma coisa. Muitas pessoas são assim com Deus também. É como se Deus tivesse obrigação e começam a exigir coisas de Deus. Mas eu quero dizer que isso não funciona assim. O que você pode fazer é expor seu caso a Deus. Você pode insistir, mas reconhecendo que não merece. Você pode clamar a Deus por piedade. Isso está correto. Mas não exigir, não determinar. Você já deve ter ouvido em algum momento algum pastor, algum missionário dizer: olha, determine isso diante de Deus. Você não tem condições de determinar coisa alguma diante de Deus. Que coisa é essa? Você não pode determinar o que Deus vai fazer. Quem determina alguma coisa é Deus e não nós. Isso é falta de humildade. E Deus não ouve quem não é humilde. Aprendamos com esta mulher simples, que nos dá lições maravilhosas de comportamento diante do Senhor. Uma outra lição importante é a seguinte: a fé não discute com Deus, mas dialoga, argumenta. Não importa o que Deus fale, ou mesmo quando Ele não fala. A gente simplesmente deve aceitar, se ajoelhar, adorar, dialogar, argumentar, como fez esta mulher.
Quando a gente discute com Deus e se revolta, nós não seremos ouvidos. Esta mulher mostra que devemos não discutir com Deus, mas simplesmente dialogar, argumentar. É como Abraão, quando ele intercede pela cidade de Sodoma para que Deus não a destrua. Ele não discute com Deus, mas ele argumenta com Deus. A gente pode e deve argumentar, mas, repito, nunca discutir. Eu gostei muito da explicação de Charles Spurgeon quando fala na reação da mulher ao ouvir de Jesus que não era bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ao olhar o texto no original grego, o pastor observou que a tradução não dava o verdadeiro sentido do texto. Então o pastor escreveu assim: vejamos uma versão que considero mais adequada. Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não, responderia ela, na verdade não seria bom fazer isso, pois os cachorrinhos já têm a sua parte garantida, já que comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Seria bastante impróprio dar-lhes o pão dos filhos, porque os cachorrinhos já têm garantido o seu próprio pão. Isso é tudo o que eles têm direito e que poderiam querer, e é tudo o que eu desejo, Senhor. Não te peço que me deis o pão dos filhos, só te peço as migalhas que caem da mesa para os cachorrinhos. Vamos tentar entender o que essa mulher está dizendo para Jesus. Quando ela fala que aceita ser como um cachorrinho que come das migalhas da mesa do seu dono, ela está dizendo, dentre outras coisas, que o dono em questão é Jesus. Então ela se submete ao senhorio de Jesus e reconhece que ele é dono dela. E ele tem migalhas que ela quer receber. Ela demonstra que crê em Jesus como o Senhor, como o seu dono. A pergunta é, nós teríamos uma fé tão grande e uma sabedoria como desta mulher para argumentar com Jesus? Aqui tem uma sabedoria que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa mulher só argumenta com Jesus a partir do que o próprio Jesus diz. A gente deve argumentar com Deus a partir do que Ele nos deixou escrito em Suas palavras, ou seja, através daquilo que Ele nos fala hoje. Orar com base nos textos bíblicos nos dá argumentos para conversarmos com Deus, para expormos nossa situação e clamarmos pelo auxílio do Senhor. Mas este clamor deve ser sempre com humildade, reconhecendo que não merecemos nenhuma dádiva, mas que tudo é graça de Deus. É como se a mulher tivesse dito a Jesus: a tua mesa, Senhor, é tão farta que as migalhas que caem para mim basta. Com elas, Senhor, eu e minha filha estamos contentes. Dá-nos, Senhor, das tuas migalhas. Jesus se surpreende muito com a fé desta mulher, com a sua argumentação crente, que diz a ela: seja feito, filha, como tu queres. Repito, a fé alcança o que almeja. Já pensou ouvir isso de Deus? Seja feito como tu queres. Interessante, o poder da oração e o poder da intercessão, porque esta mulher, ela vai orar não só por si mesma, aliás, ela nem pede por si, ela pede pela sua própria filha. Esse texto me levou à reflexão sobre o quanto nós temos intercedido pelas outras pessoas e o quanto temos intercedido pela nossa própria família. Um texto bem interessante sobre isso é o do pastor Dennis Dowling. Ele escreve sobre uma das pessoas da história cristã que mais se dedicou à oração, o George Miller. E ele escreve assim: quando George Miller casou e começou a criar filhos, ele decidiu investir 1 hora por dia em oração pelos seus filhos. Com o tempo, ele começou a orar pela fé dos seus netos e bisnetos. Cada dia ele passava 1 hora em oração pelos filhos
e pelas próximas gerações da sua família. Escute o resultado. As 2 filhas de Miller se converteram e se casaram com homens que entraram no ministério cristão em tempo integral. As 4 netas dele se casaram com pregadores e seu neto se tornou um pastor. Os primeiros 2 bisnetos entraram na faculdade juntos. Um deles entrou no ministério cristão e o outro não. Talvez George Miller tenha ficado um pouco desapontado com este bisneto, mas depois ele entendeu melhor os desígnios de Deus. Aquele segundo bisneto se formou em psicologia e começou a escrever livros para orientar pais na criação de seus filhos. Com o tempo, ele começou a falar no rádio e seus livros ajudaram cada vez mais pais cristãos. O nome daquele bisneto de George Miller é James Dobson, autor de diversos livros sobre casamento e criação de filhos. É um dos autores cristãos mais influentes da atualidade. Por meio da perseverança diária nas suas orações, George Miller teve um impacto nas vidas não só dos seus filhos, mas de netos e bisnetos. E por meio deles, impacto na vida de milhares de famílias e de várias gerações de cristãos. E o pastor pergunta: pai, mãe, como é seu tempo de oração pelos seus filhos? Quanta diferença será que 1 hora por dia em oração faria pelos seus? Aquela hora que você gasta surfando na internet, assistindo jornal ou novela, vai valer quanto depois? Se você mudasse aquele horário e usasse para a oração, você sabe a diferença que faria? Esta é uma pergunta interessante. Uma pergunta que todos e todas nós deveríamos fazer e poderíamos estender não só a reflexão sobre o quanto oramos pelos filhos, netos, bisnetos, mas a gente poderia perguntar aos filhos também e aos netos. Quanto tempo você dedica em oração pela vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, pelo seu irmão, pela sua irmã? Quanto tempo você dedica por um amigo, pelo namorado, pela namorada? A oração ela tem um peso muito grande, tem uma influência enorme. E todos nós temos condições de seguir este caminho. Nós queremos vidas transformadas por Deus, então busquemos com afinco. E o Senhor nos dará grandes coisas. A história de hoje, ela nos faz pensar que quando um filho ou alguém próximo a nós, ou nós mesmos, ficamos doentes, então a gente busca a Deus com mais afinco. Isto é uma coisa que comumente ocorre. A verdade, porém, é que não deveria termos de passar por um momento de sofrimento para nos apegarmos mais a Deus em oração. E lembramos de uma coisa mais importante que a saúde corporal é a saúde espiritual. Mais importante ainda que salvar o corpo de uma enfermidade é salvar a pessoa toda da condenação eterna. Então sejamos como esta mulher, intercedamos junto a Deus pela salvação da nossa família, pelas pessoas que amamos, por nós mesmos. Oremos pela sua conversão, para que essas pessoas entreguem a vida a Cristo e se mantenham firmes na sua fé. Então, seja por uma situação de saúde, seja por uma situação econômica, seja por uma situação de relacionamentos, seja por questões profissionais, de estudos ou questões espirituais. Aprendamos com esta mulher. Não desistamos nunca. Argumentemos com Deus e aguardemos a sua resposta, que eu repito, sempre é boa, perfeita e agradável. Eu gostaria de finalizar a mensagem de hoje convidando você para um momento de oração, que a gente coloque diante de Deus o que nós aprendemos e que a gente seja essa pessoa de oração que Deus quer que nós sejamos. Que este exemplo desta mulher seja exemplo
para a nossa própria vida, que a gente aprenda muito com ela, porque ela tem muito a nos ensinar. Então eu te convido para um pequeno momento de oração. Querido Deus, esta mulher me ensina muito. Me ensina a não desanimar nas minhas orações. Me ensina que mesmo quando tu pareces não ouvir, eu devo continuar clamando. Me ensina que mesmo que meus irmãos na fé até atrapalhem em vez de ajudar, eu devo continuar firme na oração. Me ensina a argumentar, me ensina a interceder, me ensina a ser uma pessoa humilde. Ajuda-me, Senhor, a ser como esta mulher que me trouxe lições tão importantes de como orar e de nunca desistir. Oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos a pregação da Palavra de Deus hoje, uma pregação tão bonita. Essa história dessa mulher é uma pregação para a nossa vida. E nos leva também a refletir sobre a nossa fé, em quem nós cremos. Nós cremos nesse Deus que é amor, nesse Deus que é compaixão, esse Deus que é Pai, que é Filho, Espírito Santo. E quando nós ouvimos a prédica de hoje, essa história tão bonita, nós também devemos dar uma resposta a esta prédica. E quando nós confessamos a nossa fé através do credo apostólico, nós estamos dizendo em quem nós cremos. É este Deus de amor, este Deus que ouve as nossas orações e que tem coisas muito bonitas para a nossa vida. Juntos, então, confessemos nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o coração. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos
Na oração final, nós também vamos pedir, colocar diante de Deus alguns pedidos nossos, continuar lembrando de uma forma especial das pessoas enfermas, da situação do nosso país, quanto a essa questão da pandemia, que também continua tirando também tantas vidas, prejudicando a economia, mas eu diria que a economia não é tão importante assim. O importante são as vidas, são as pessoas, e quantas pessoas nós temos perdido por causa dessa pandemia do novo coronavírus. Então queremos continuar intercedendo junto a Deus, pedindo a Deus por uma vacina que realmente surta o efeito necessário para nós vivermos uma vida livre desse mal que tem acometido não só o nosso país, mas todo o mundo. Então eu te convido para juntos orarmos, colocarmos diante de Deus também a nossa família, a nossa igreja, as nossas situações particulares de vida também. Então, diante de Deus, eu convido para termos esse momento de oração. Querido e amado Deus, eu te peço, Senhor, que Tu não permitas que a minha oração, de forma alguma, seja desagradável a Ti. Não permitas, Senhor, que os meus lábios Te louvem, mas o meu coração esteja tão distante dos Teus altares. Ó Senhor, assim como diz o salmista, que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho para si, que em Ti, Senhor, eu encontre o meu descanso, a minha paz. Que a minha alegria, Senhor, seja estar na Tua presença. Que o meu sossego seja estar aos Teus pés. Assim como a mulher cananeia foi tão firme em seus pedidos e alcançou a graça, assim eu também, Senhor, que eu seja uma pessoa persistente, uma pessoa que não desista diante das dificuldades. Que eu venha a Ti, Senhor, e que eu receba de Ti, Senhor, as migalhas que Tu tens. E as migalhas que Tu tens, Senhor, já são o suficiente para a minha vida. Ó Senhor, eu não mereço muito mais do que as migalhas. Na verdade, eu não mereço nada. Mas a Tua mesa é tão farta que as Tuas migalhas me são suficientes. As Tuas migalhas me são preciosas. Ó Senhor, que eu não ofereça migalhas do meu tempo para Ti. Que eu não ofereça sobras de vida para Ti, mas o meu melhor. Senhor, a Tua mesa é tão farta que até as Tuas migalhas me são preciosas. Eu preciso delas para viver. E com elas, Senhor, até a minha família é saciada. Seja, Senhor, Teu pão, ou mesmo as migalhas que caem da Tua mesa, seja como for. Tudo que vem de Ti é precioso. E é mais que suficiente para eu ter uma vida em abundância. Eu dependo totalmente de Ti, Senhor. Eu não mereço nada, mas de Ti eu recebo tudo. Obrigado, Senhor. Ó Senhor, eu estava caído e Tu ficaste ao meu lado enquanto eu não pude levantar. Eu estava perdido e Tu me achaste e me salvaste de mim mesmo, de uma vida vazia. Agora, Senhor, com todo o meu ser eu quero Te buscar, pois Tu me abriste os olhos para que eu pudesse ver a Tua beleza e a Tua bondade. Em Ti, Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso para viver. Ajuda-me a estar a cada manhã aos Teus pés e não permitas que eu caminhe sozinho e ao findar do dia, que eu descanse em Teu coração. E quando chegar o momento de deixar este mundo tão bonito que Tu criaste, leva-me, Senhor, pela mão ao Teu jardim, onde eu possa viver a vida ainda mais bela do que esta que Tu me dás aqui. Querido Senhor, também peço pela minha família. Cuida deles.
Ajude-os, Senhor, que tenham os olhos abertos para Ti, para verem que o caminho de Jesus é o melhor caminho a seguir e ajude-os nessa caminhada. Não permitas de forma alguma que se percam. Querido Deus, olha também pela nossa nação, dá sabedoria e boa vontade aos governantes para agirem conforme o Teu querer e para terem cuidados especiais com as pessoas mais fracas. Abençoes a parte econômica do país para que as empresas se recuperem e as pessoas não fiquem desamparadas, sem seus empregos. Dá que ninguém fique sem o pão de cada dia. Continue abençoando os professores e professoras para que continuem tendo bom ânimo no ensino à distância e condições para realizar um bom trabalho. E dá que os alunos e alunas consigam estudar nestes tempos de pandemia em suas próprias residências. Dá que todas as pessoas da área da saúde estejam sob Tua proteção e cuidados, que não sejam contaminadas por este novo coronavírus. Dá saúde e força a estas pessoas. Guardes também as pessoas de suas respectivas famílias e relações de amizade. Dá que os doentes consigam se tratar e recebam a cura, que uma vacina eficaz seja descoberta e que todos e todas tenham acesso. Até lá, Senhor, que sejamos pessoas responsáveis para que não nos contaminemos e nem contaminemos outras pessoas. Proteja-nos, querido Deus. Querido Senhor, abençoa as pessoas enlutadas. Ajude-as, dando o conforto do Espírito Santo. Abençoe a nossa igreja, dando aos seus membros e ministros e ministras a força e sabedoria necessárias para continuarem firmes na fé em Cristo. Nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou me despedir de você com as palavras da bênção. Antes, quero desejar que você tenha uma semana repleta da presença do Senhor, que Ele te acompanhe em todos os teus caminhos, que você continue firme na sua vida de fé, se mantenha no caminho de Cristo e que essa lição que aprendemos hoje com esta mulher cananeia, que a gente coloque em prática e assim a gente vai receber ainda muitas bênçãos de Deus, porque esse Deus é muito bom. Que Ele te acompanhe e guarde durante esta semana também, bem como toda a sua família. Então, com as palavras de bênção, eu me despeço de você. Que o medo vá embora da tua vida e dê lugar à paz que vem de Deus. Que sintas a mão do Senhor a segurar a tua mão e caminhes em segurança. Que não haja em ti espaço para a dúvida, pois a fé já preencheu o espaço do teu coração. Que Deus te fortaleça e os teus pés não vacilem, mas que tu continues no caminho do bem. Ainda que nuvens escuras possam encobrir o teu céu, não temas, Deus está contigo. A chuva que vem trará bênçãos e não estragos. Tu pertences ao Senhor. Que Ele, teu Pai, volte seu rosto para ti. Que Jesus interceda pela tua vida. Que o Espírito Santo te abrace. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém.